Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos mais uma vez aqui para nós darmos prosseguimento agora ao nosso terceiro vídeo da nossa segunda aula, cuja temática é o perfil do plantador de igrejas no sertão, tá certo? Então nós vamos prosseguindo de onde nós paramos, né? Nós já falamos sobre os principais desafios da plantação de igreja no sertão, mais especificamente no sertão do Seridó, né, onde nós estamos, e agora nós vamos exatamente, depois de falar também sobre a cosmovisão do sertanejo, vamos tratar agora sobre o perfil do plantador de igreja no sertão, e tratar dessa perspectiva, né, do perfil desse vocacionado, dessa pessoa chamada por Deus para plantar igreja. A gente faz com muito cuidado, com muita cautela, porque é algo assim muito interessante, né, de se observar. Eu tenho contato com vários plantadores de igreja do sertão, alguns que já estão há mais de 7 anos nessa missão, nessa tarefa, alguns que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, enfim. E em várias fases dessa plantação de igreja no sertão. Então nós temos o privilégio de contactar com esses missionários, de ouvi-los, de visitá-los na sua realidade local, como plantador de igreja nas suas respectivas comunidades de atuação. Eu tenho também uma vivência, uma experiência pela qual passei há mais de 12 anos aqui atrás, quando fui enviado pela minha igreja, a Assembleia de Deus, para plantar igreja também no sertão, né, do Rio Grande do Norte, mais precisamente no município do Apodi, próximo à cidade de Mossoró. E quando nós fomos para esse processo de plantação, nós não havíamos sido treinados, nós não havíamos sido orientados, nós não havíamos recebido ferramentas com as quais nós pudéssemos fazer ou levar avante esse processo de plantação de igreja. Foi um grande desafio, na verdade. O ano de 2007 foi o ano que saí com a minha família, minha esposa e meu filho, na época o Lucas com 4 anos de idade, 5 anos, e fomos residir, morar em assentamentos rurais, né, projetos de assentamento, PA, né, projeto de assentamento rural, que naquela época existiam lá no Apodi. Nós fomos para um assentamento chamado Paulo Canapum, onde não tinha nenhuma igreja plantada ainda, existiam trabalhos, iniciativas da Assembleia de Deus e da Igreja de Cristo no Brasil, com a realização de cultos, mas não havia ainda uma igreja presente ali que pudesse ser multiplicadora e que pudesse levar avante aquele trabalho. Então, quando chegamos ali, eu, minha esposa e meu filho, para vivenciar aquele momento de plantação, com o coração, a chama missionária ardendo, deixamos tudo para trás, deixamos nossos parentes, deixamos nossa cidade, deixamos nossos sonhos, projetos pessoais, para nos empreendermos nessa missão. E não havia ainda um local específico para congregar, não havia uma casa pastoral, e havia apenas 4 irmãos, uma senhora cadeirante de idade que havia sofrido um AVC, um menino de 10 anos no Paulo Canapum, e a 10 quilômetros numa comunidade chamada Bregresse tinha um casal de idosos. Então essa era, na verdade, toda a igreja que nós estávamos assumindo. Era exatamente com esse público que nós tínhamos que nos tornar multiplicadores, discipuladores e ganhadores de almas. Então, nós vamos deixar para o final da minha participação no curso, eu vou gravar um pequeno vídeo relatando essa experiência, como foi a minha experiência como plantador de igreja. Nessa aula nós queremos nos ater principalmente ao perfil de plantador de igreja no sertão. Então, tratar sobre a perspectiva sertaneja de plantação de igreja se constitui um grande desafio. Pois, embora a gente sempre tenha feito isso, né,
ao longo da história da igreja, da presença protestante no Nordeste, das igrejas evangélicas, sempre se tem feito esse trabalho de plantação de igreja, né, de evangelização, de discipulado. Mas pouco tem sido debatido a prática em si, pouco tem tido assim um trabalho mais sistemático, com maiores profundidades sobre a questão de orientação e treinamento para plantadores de igreja do sertão. Então, eu entendo que o plantador de igreja, ele é um elemento chave, ele é uma peça fundamental, se podemos chamar de peça, né? Ele é, na verdade, uma parte principal, né, da plantação. Claro, entendemos que somos tratados como plantadores de igreja pela missão de Deus, pelo envolvimento com aquilo que Deus está fazendo. Na verdade, quem planta a igreja é Deus. Deus é quem dá o crescimento, Deus é quem salva, Deus é quem opera, Deus é quem direciona, Deus é quem envia, Deus é quem sustenta a sua igreja. Quando eu digo que o plantador ele é uma peça fundamental no processo de plantação de novas igrejas, é que ele precisa ser uma pessoa vocacionada por Deus, precisa ser uma pessoa com conhecimento bíblico, teológico daquilo para o qual ele foi chamado a fazer, né? Ele deve ter habilidades que são pertinentes a um plantador de igreja: pregação, evangelização, discipulado, ser relacional, né? Ser uma pessoa disposta a aprender, que possa se adaptar a contextos diversos e variados. Então, o plantador de igreja, ele precisa ter essas qualificações ou essas aptidões. E se essa peça, já que começamos chamando assim, não estiver bem trabalhada, bem treinada, e a menos que ele tenha uma convicção do seu chamado, ele poderá não obter êxito no processo de plantação de igrejas, principalmente pelo sertão, que é uma região que tem as suas dificuldades. Ela é uma região atípica e tem as suas necessidades e carências próprias. Então, vamos otimizar aqui a nossa fala no que concerne a essa figura que é importante no processo da plantação de igrejas no sertão, o perfil do plantador de igrejas. Então, antes de nós tentarmos abordar quais características deve ter o plantador de igrejas no sertão, quais qualificações ele precisa ter, se faz necessário apontar alguns equívocos que às vezes nós cometemos no processo de escolha e envio de um plantador de igreja. Primeiro, escolher homens com talentos, mas sem um caráter cristão. Eis um grande problema, uma grande dificuldade quando nós, líderes e os nossos pastores que nos lideram, nos supervisionam, eles enviam pessoas talentosas, pessoas que têm habilidades e qualificações, como um bom pregador, um ganhador de almas, um bom discipulador, uma pessoa que se relaciona muito bem, carismática, mas que não tem um caráter cristão ainda, não dá evidências de que essa pessoa seja nascida de novo. Então, é um primeiro fator, né, que se torna um equívoco grande no processo de plantação, é enviar pessoas talentosas, mas sem um caráter cristão. Isso não há como reverter isso depois que essa pessoa enviada está no campo. É um problema grave, sério para a formação de uma nova igreja. Outro ponto é escolher pessoas que são próximas, amigos, parentesco, e confiar em uma tão grande e sublime tarefa. O pastor escolher alguém porque é parente dele, de repente a pessoa não deu certo na vida profissional, né? Tentou várias coisas, e aí de repente eu disse: eu vou investir na vida desse menino, ou desse homem, desse rapaz, eu vou colocar ele para ser missionário, eu vou torná-lo missionário agora, ele vai ser missionário, vou dar o sustento dele para que ele possa se virar no campo. O campo não é um local para fazermos experiências profissionais ou vocacionais. O campo é um local para vocacionado.
principalmente a tarefa de plantação de igrejas. Não podemos enviar qualquer pessoa que, por razões diversas, não deu certo em uma área profissional da sua vida ou em algumas áreas e agora vai se tornar missionário plantador de igreja. Não vai dar certo, vai trazer graves problemas, tanto a igreja enviadora como essa nova igreja que poderia surgir. Não considerar, outro ponto, a avaliação do suposto chamado de sobreiro. Nós temos que considerar, fazer alguma avaliação, alguma análise. Realmente esse homem é um homem chamado por Deus? A sua vocação é essa mesmo, plantar igrejas? Olha, eu já vi bons dirigentes de congregação, bons presbíteros, homens crentes, de testemunho e de vida piedosa, pelo menos aquilo que a gente podia detectar e perceber, que é uma bênção trabalhando junto à sua igreja, é uma bênção auxiliando o seu pastor. Ele é efetivo na execução de uma igreja local, mas estando subordinado a um pastor imediato, estando com alguém próximo, lhe supervisionando, lhe pastoreando. Porém, quando enviado para a plantação, esse obreiro ele não produz, ele não rende, ele não desenvolve o processo de plantação, porque a vocação dele não é essa. E ele vai ficar frustrado lá, ele vai sofrer, ele vai passar decepções com a sua família, e vai ser frustrante para ele e para essa nova igreja que deveria estar surgindo, porque ele não é vocacionado para isso. Embora ele seja um homem habilidoso para servir na igreja local e até promover uma congregação dentro da sua cidade, num bairro, mas ao ir para a missão de tempo integral, como as pessoas falam, viver esse chamado na total dependência de Deus e cumprir a missão, ele não consegue fazer isso, porque ele não é vocacionado para isso, não foi chamado, ele não é plantador de igreja. Então vejamos o que o Derek Patrick ele trata no seu livro O Plantador de Igrejas. O plantador de igreja, o homem, a mensagem e a missão. Nós fizemos aqui uma citação do referido livro do Derek Patrick, que por sinal é um livro muito bom. Quando eu li a primeira vez eu não gostei, eu geralmente não gosto muito de livros de autores americanos, de aqueles livros de fórmulas e de 7 passos para isso, 10 passos para aquilo. Eu geralmente não costumo ler esses livros, mas numa segunda leitura eu descobri muita coisa boa e bíblica, né, e orientações que podem nos ajudar nesse processo. Então, a fala do autor desse livro, Derek Patrick, ele diz o seguinte: descobri que a principal pergunta com que tanto os liberais como os conservadores muitas vezes começam o processo de escolha de um vocacionado, de seleção, não é: este homem é cristão? Não é essa a grande pergunta que faz parte dessa análise, mas este homem pode fazer a igreja crescer? Então veja que é uma pergunta muito pragmática, porque fazer a igreja crescer, desenvolver o trabalho, promover o trabalho, mas não considerar primeiramente se esse homem é cristão, que se o primeiro chamado é para a salvação, se ele realmente teve uma experiência salvífica com Cristo. Então o Derek continua na citação. Essa questão principal é reveladora e nos alerta para uma das razões porque há tantos homens que estão implantando e liderando igrejas, mas não têm uma relação salvífica com Jesus Cristo. Então isso é muito preocupante, meus irmãos, porque principalmente esse modelo vindo da América. Existe hoje um treinamento de líderes, como fazer sua igreja crescer, como adequar a igreja a um determinado público. Existe igreja hoje para públicos os mais variados, os mais diversos, gostos e aptidões. Mas a grande questão é, quando nós formos analisar alguém que supostamente é vocacionado para plantar igreja, esse homem realmente é cristão? Detectamos nele um caráter cristão, uma vida de piedade, é um homem piedoso, ou é apenas um homem habilidoso?
Ou é apenas um homem que prega bem? É apenas um homem que consegue ganhar almas para Cristo? É apenas um homem que ensina bem? Então, esse é um grande problema, isso aí. Segundo ponto, que o Derek também trata no livro, é o plantador precisa ser um homem resgatado. Então, ninguém, não importa quão habilidoso seja como orador, quão talentoso seja como líder, ou quão numerosos sejam seus distintivos teológicos, quantos cursos e formações possa ter, essa pessoa não deve tomar para si a incumbência de pastorear a igreja de Jesus sem antes ter experimentado o poder salvífico do pastor, o sumo pastor Jesus, em quem transborda a graça, né? Mesmo que um pastor plantador de igreja seja um homem bom ou talentoso, ou inteligente até, que ele precisa ser, antes de qualquer coisa, um homem resgatado, um homem que foi salvo, um homem que teve uma experiência de novo nascimento, de transformação na pessoa bendita de Jesus. Essa é, em primeira análise, um fator primordial na análise dessa questão sobre os plantadores de igreja. Ele precisa ser um homem resgatado, precisa ser um homem que teve uma experiência salvífica com Jesus. Segundo ponto, o plantador de igreja precisa ser um homem chamado por Deus. Como eu disse, não é profissão. Plantar a igreja não é uma profissão, não é um trabalho relegado a qualquer pessoa habilidosa possa fazer. Não. Primeira questão que vai manter essa pessoa no campo, que vai fazê-la progredir na plantação, não é se ela tem uma igreja mãe muito abençoadora, se o seu pastor é seu pastor enviador, mentor é um homem visionário. Não. Tudo isso é muito bom e faz parte do processo. E é bom que tenhamos isso. Mas o plantador precisa ser um homem chamado por Deus. Então, Jeremias, o profeta Jeremias, é uma ilustração de como é ser chamado ao ministério pastoral. O ministério não é somente difícil, é algo impossível, humanamente falando. E a não ser que tenhamos um fogo em nossos ossos, nos compelindo, simplesmente não sobreviveremos, não nos manteremos na missão, no campo, não há razões, não há outras coisas que possam nos prender na execução do chamado. Então o ministério pastoral, ele não é uma carreira profissional, ele é um chamado. Não é um trabalho que você exerce só porque você gosta de atenção, só porque você gosta de status, só porque você gosta de ser chamado pastor, missionário. Acho tão bonito quando alguém me chama pastor, missionário. Acho tão lindo esse nome, essa carga tão sublime, essa função. Não é isso, meu irmão. Para você se manter aí na sua comunidade rural, lá no sítio onde você está plantando igreja, diante das adversidades, diante da oposição, diante das lutas, batalhas espirituais que você enfrenta, diante das privações por que você passa, diante de todas as incertezas, às vezes, humanamente falando, que você tem que lidar com elas diariamente, você precisa ser um homem chamado, um homem que há uma chama que consome nos seus ossos, fogo que não se apaga, aquele chamado, aquela incessante chama, dando convicção para você que você não para, que você não deve parar de falar de Jesus. Então, outro ponto, quarto ponto, precisa ser um homem dependente de Deus. Olha, existem muitas igrejas que providenciam todos os recursos necessários, toda a logística necessária, assistência social, tudo que o missionário precisa. Desculpem. E mesmo assim, esse homem não consegue plantar a igreja. Confio muito nesse potencial que ele tem, que a igreja tem, que lhe proporciona, mas ele precisa ser um homem dependente de Deus. Nós temos dificuldade de aplicar isso na prática, muitas vezes. Nós procuramos muitos meios de podermos ser producentes
sem contudo entendermos que somos totalmente dependentes de Deus para fazer a sua obra. A gente procura se cercar de recursos, de habilidades, de treinamentos, de informações, para que a gente possa produzir a qualquer custo. Mas a grande realidade é que nós precisamos perceber que nós somos dependentes de Deus. Então nós nos tornamos mais dependentes quando reconhecemos a verdade do lema do Francis Schaeffer, por exemplo, reconhecer nosso próprio ministério. E ele dizia o seguinte: o que estamos fazendo não é apenas difícil, é impossível. É a missão impossível, meu amigo, que Deus nos deu. Temos que entender isso. O que nós estamos fazendo como plantadores de igreja, como pastores, como líderes, não é apenas difícil, é impossível. Então, para muitos de nós responder a pergunta: estou vivendo na dependência de Deus? Como estou vivendo na dependência de Deus? É algo muito difícil de se responder na prática. Mas o perfil do plantador de igreja do sertão, ele é um homem dependente de Deus. Ele sabe que para fazer ou cumprir essa missão, ele é totalmente dependente de Deus. Apesar de ele precisar da parceria, do cuidado, da oração, mentoria, acompanhamento pastoral, visitação, apoio, enfim, tudo que a igreja mãe possa lhe proporcionar. A primeira convicção é que ele é dependente de Deus. Somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. Certo? Nós queremos trazer também algumas perguntas que extraímos do livro O Plantador de Igrejas. Para você que é plantador, que está vivenciando esse momento no sertão, né, de plantação, que pretende ir ao campo plantar igreja. Então o que quero mais? Conhecer a Deus ou realizar coisas para Deus? O que você quer mais, meu amigo? Você quer realizar coisas para Deus, grandes feitos, uma grande obra, ou você quer conhecer mais a Deus? Tá certo? No material que vai estar disponível na plataforma tem os versículos, os quais você possa estar lendo, porque o tempo passa rápido e não temos como fazer a menção de todos os versículos que aqui estão. Qual foi a última vez que o Espírito Santo lhe impeliu a fazer algo? Você sabe que o Espírito Santo falou com você para você fazer algo novo, algo diferente. Você está consistentemente convencido de pecados em sua vida? O Espírito Santo lhe traz à tona essa consciência. Você está consistentemente aceitando o fato de que é aceito por Deus por meio de Cristo, tão somente da justiça de Cristo? Tudo isso faz parte de uma convicção de fé, de uma dependência de Deus. Então é certo, irmão, que não há fórmulas para nós aplicarmos sobre a nossa dependência de Deus. Cada um sabe exatamente aonde deve se render a Cristo, quais áreas ainda não foram entregues, quais vontades ainda prevalecem, quais desejos ainda temem de destoar o propósito sublime de Deus. A total dependência dele nunca é algo acabado e pronto. Algo acabado e pronto. É um morrer diário, é levar a cruz de cada dia e a cada dia morrermos e sempre precisarmos morrer para algo ainda. Tá certo? Outro autor que também trata dessa questão de treinamento e missões no sertão é o Wildemar Nunes de Medeiros, que escreveu o livro Missionários para o Sertão Nordestino, Desafios, Capacitação e Evangelização Integral. E ele nos aponta alguns desafios que o missionário, o plantador no contexto rural deve enfrentar. Primeiro, nesse contexto, os missionários devem estar preparados psicologicamente para suportar a ausência de recursos e de conforto encontrado em cidades maiores. E você que está na plantação de igreja em comunidades rurais está experienciando isso na prática, está vivenciando isso na prática. A ausência de recursos, de conforto, né, que nas cidades você tinha antes de vir ou você desfrutava. Devem aprender a viver de maneira simples, seja na comunidade rural,
Você deve viver de maneira simples, buscando identificar-se com a comunidade, para que, pelo testemunho pessoal, seu testemunho de vida, você tenha credibilidade e, consequentemente, autoridade na pregação e ensino das Sagradas Escrituras. Viva uma vida simples, procure estar no padrão das pessoas da sua comunidade, tá certo? Esteja satisfeito com isso. Se é uma comunidade pobre, carente, que as pessoas vivem de uma maneira muito simples, é assim que você deve viver, porque você se tornou um deles. Um modelo de encarnação, um modelo de contextualização é o de Cristo. Deixou sua glória, se humilhou e se tornou homem. Esse é o modelo padrão de encarnação. E aí, às vezes, as pessoas não querem abrir mão de nenhum conforto para estar na comunidade, para viver o Evangelho e pregar o Evangelho naquela realidade. Ele quer viver um padrão de vida acima e melhor, e se isola até dos moradores da comunidade por causa, ou no afã de buscar conforto para ele e para a família. Não é esse o modelo bíblico de contextualização do plantador de igreja. Então, é necessário o missionário ser relacional. Nesse contexto interiorano, os moradores facilmente conhecem uns aos outros, e quando alguém de fora chega, logo toda a comunidade toma conhecimento. Chegou o missionário, chegou o pastor, chegou o crente, chegou o irmão. Então, os missionários enviados para o sertão nordestino terão, portanto, de aprender a viver de modo relacional, sendo sociáveis e transparentes com os crentes e descrentes. Tá certo? Então, tem que ser relacional, ser transparente, ser acessível, saber ouvir, observar, falar, dialogar, estabelecer a conversação. É uma capacidade essencial em um contexto em que as relações interpessoais são muito fortes no contexto do sertão. Então, deve se deixar conhecer, contando histórias sobre a sua própria vida, como também buscar conhecer aqueles que desejam alcançar a Cristo, para Cristo. Desprezar esse aspecto da vida da comunidade é incorrer em grave erro e colocar a si mesmo em desvantagem. Quando o missionário não compreende essa dinâmica das relações interpessoais no contexto das comunidades rurais do sertão, até o pessoal são muito invasivo até em questão de sua própria vida, perguntam muito o que você comprou, onde comprou, por que comprou, quanto foi, de onde você veio, quem é seu pai, sua mãe, o que você faz, o que deixou de fazer, por que está ali, para onde vai, de onde vem. São perguntas que eles fazem na simplicidade. Isso é muito natural para o sertanejo, fazer esse tipo de pergunta, tá certo? Então, o missionário precisa ser relacional, claro, preservando algumas áreas de sua vida, de sua intimidade, da sua família, mas não pode se isolar totalmente, tem que se deixar conhecer. Eu vou gravar mais um vídeo de uns 10 minutos para nós concluirmos aqui, então, essa aula.